eternidade está no controle. Ele está no controle da sua vida. O Deus que desde a eternidade está no controle. Senhor, nós agradecemos pelo teu amor, Senhor. Que nada, nem um minuto sequer, nem um segundo sequer escapa do teu governo, do teu poder. Tudo que nós estamos vendo nesses dias foram predestinados pelo Senhor. O Senhor está no comando, Senhor, da história da humanidade. Os seus governantes, os seus impérios, todas as coisas acontecem debaixo da sua vontade e do seu querer. Nada do que está acontecendo acontece sem a sua permissão. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, no nome santo de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amados, que a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida e sobre essa semana que eu profetizo, ainda nos dias de coronavírus. Será uma semana de boas notícias, será uma semana de vida, será uma semana promissora, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Que Deus abençoe a todos aí. A irmã Rosângela Pocedona, seja bem-vinda. Meu amigo presbítero Robson, o homem das manhãs, né, da oração, que muitas vezes me acompanhava lá no Sei de Rir das Ostras, nas manhãs de oração. Seja bem-vindo, meu amado, meu querido. Me ajudem compartilhando aí esse áudio live para que ele abençoe outras pessoas. Sempre nessa faixa de hora, às 5 horas da tarde, falando sobre a liderança inspiradora de Jesus no Evangelho segundo São João, um projeto rápido, né? Para não tomar muito tempo, mas ao mesmo tempo um projeto para nos ajudar a reproduzir com a nossa vida as características da vida de Jesus. Essa vida que todos os homens querem, essa vida que todos os homens precisam, essa vida que nós fomos chamados pelo poder do Espírito Santo para, por meio de nós, do nosso coração, da nossa vida, das nossas palavras, manifestar a todo mundo. Ainda falando dessa vida em Colossenses, o apóstolo São Paulo vai nos dizer: porque Cristo em nós é a esperança da glória. Que esperança é essa? A esperança que o mundo tem de conhecer Jesus, agora manifesto por meio da nossa vida, da nossa fé e do nosso coração. Vamos lá, para a gente esse áudio não ficar muito longo, João capítulo 3, características da liderança inspiradora de Jesus no Evangelho de João. Como eu falei aqui, a nossa proposta é sempre dar um contexto teológico sobre a carta e depois explorar uma característica manifesta em um dos capítulos. Bom, há muitos anos atrás eu ouvi uma coisa muito interessante sobre o Evangelho de São João, guardei isso no meu coração. Foi uma ministração realizada pelo bispo Bené Gomes. O bispo Bené Gomes, ele é o líder do ministério Koinonia, um ministério que estava muito em evidência alguns anos atrás. Tem bastante tempo que eu não ouço falar deles, mas num workshop o bispo Bené Gomes falava que os louvores do grupo Koinonia, eles eram formatados no formato do Evangelho de João. E aí ele explicou que formato era esse. Ele explica nesse workshop que eu pude assistir pelo DVD, que João, quando escreveu o seu evangelho, João era um judeu tradicional, de uma família de comerciantes tradicionais, e como você sabe, pessoas tradicionais costumam guardar certa tradição. João, ele era muito novo, mas a família dele tinha uma certa
uma certa posição. Isso foi um dos fatores que permitiu ele entrar na casa de Caifás naquela noite em que Jesus foi julgado injustamente. Bom, João, ele escreve o seu evangelho no formato do templo. Como assim, Ney, no formato do templo? Quando João ele organiza o seu evangelho, ele tem em mente a planta do templo. Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, João ele está reproduzindo o átrio do santuário. O que é o átrio? O átrio é aquele lugar comum, onde os homens comuns podiam entrar para fazer as suas orações. Nesse átrio comum é que Jesus chega, né, no capítulo 2 e faz aquele chicote, chicoteia os cambistas. Aquele lugar era um lugar exclusivo de oração, não era para se vender coisas ali, não era para se fazer comércio ali, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 12, João descreve o átrio. O átrio, ele é o lugar da pessoa comum. Por isso, do capítulo 1 ao capítulo 12, Jesus está falando com o povo, com a multidão. Jesus está andando na rua. Jesus está falando com as pessoas, né? Jesus está falando com as pessoas comuns, com os leigos. Bom, do capítulo 13 ao capítulo 18, João está retratando o lugar santo. Do capítulo 13 ao capítulo 18, todos os diálogos que acontecem, talvez você não perceba isso, mas do capítulo 13 ao capítulo 18, tudo o que acontece num período de tempo de 24 horas. Por incrível que pareça, do capítulo 13 ao capítulo 18, João está retratando o lugar santo. Então Jesus, nesse trecho, ele só conversa com os discípulos. Todo o diálogo se passa com os discípulos. No capítulo 13 é quando Jesus se reúne com os discípulos para aquela santa ceia, onde vai ter aquele episódio de Pedro, do lava-pés, da traição de Judas, etc. e tal. Do capítulo 19 ao capítulo 21, Jesus, então, conversa só com o Pai. Nesse trecho, João está retratando o lugar santíssimo, onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Por isso, Jesus permanece em silêncio por grande parte do tempo. Ele só realmente fala quando ele é conjurado a falar, né? Ele fala quando ele é conjurado a falar pelo sacerdote, e aí ele então dá aquela célebre resposta para os sacerdotes, né? Em verdade vos digo que verás o Filho do Homem, né, à destra de Deus, sentado na majestade nas alturas. Bom, depois ele fala conjurado por Pôncio Pilatos. Jesus se mantém nesse período do tempo, grande parte em silêncio, falando livremente, espontaneamente, apenas com Deus, né? Nos diálogos da cruz, daquela oração e etc. e tal. Então vamos lá, vamos agora entrar aí para a questão do capítulo 3. Porque o capítulo 3 de João é aquele capítulo famoso, onde há o versículo de ouro da Bíblia. Qual é o versículo de ouro da Bíblia? Olá, Flávia! Graça e paz, que Deus te abençoe, né? Que Deus te enriqueça poderosamente nessa semana. Flávia, ontem eu comi o primeiro abacate que amadurou daqueles que eu peguei aí com o Sérgio na semana passada. Muito obrigado, tá? Que Deus te abençoe. Em João capítulo 3 há aquele versículo de ouro. O versículo de ouro da Bíblia, como todos nós bem sabemos e conhecemos, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bom, existe uma característica muito poderosa no capítulo 3 de João. Na verdade, existem dois cenários. João ele vai se desdobrar, pelo que a gente percebeu até aqui, para sempre estar, em cada capítulo do seu relato,
está retratando Jesus em dois ambientes. Isso aconteceu no 2, isso está acontecendo no 3 e também acontecerá no 4. Bom, dois personagens são protagonistas no capítulo 3, Jesus e João Batista. E nesse capítulo 3, os dois têm uma só mensagem. E a mensagem da liderança inspiradora de Jesus para nós no capítulo 3 é o seguinte: Jesus está falando sobre gente que é tão grande, tão grande, tão grande, que não cabe em lugar algum. Jesus, juntamente com João no capítulo 3, está falando sobre o poder da humildade. Como esse poder acontece? Primeiro, a humildade vai ser retratada no diálogo de Jesus com Nicodemos. Você sabe que Nicodemos procura Jesus e ele então vem adulando Jesus. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se Deus não for com ele. No que Jesus dá a primeira raquetada nele e fala para ele: Nicodemos, em verdade vos digo, que não poderás entrar no reino de Deus se não nascer de novo. No que surge então o primeiro discurso da humildade. Jesus olhando, Nicodemos olhando para ele, cheio de gracinhas, pergunta para ele: mas Rabi, como posso eu, sendo velho, entrar, caber de novo no ventre da minha mãe? Ele se considera tão grande que ele não consegue, ele não se vê entrando novamente na barriga da sua mãe. No que, de maneira subjetiva, Jesus vai falar para ele assim: uai, como é que você não consegue caber na barriga da sua mãe, mas eu consigo caber nos planos do meu Pai? Porque verdadeiramente como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Jesus está falando o seguinte: eu posso ser grande, eu posso ser Rabi, mas eu consigo caber nos planos do meu Pai. Não importa o tamanho, querido, querida, que você tenha. A verdadeira grandeza do reino de Deus é medida pelos lugares que a gente consegue caber. Se você é grande demais e não cabe no plano das outras pessoas, então você não é tão grande assim. Se você é grande demais, se você é importante demais, que não pode caber no plano de outras pessoas, então você não é tão grande assim. Uma das lições mais preciosas que eu trago no meu coração, ela foi ministrada pelo meu primeiro pastor Samuel Lima, que foi meu primeiro pastor. E uma vez ele falou uma coisa para mim que aquilo queimou no meu coração e eu nunca mais esqueci. Ele falou assim: Ney, se você é grande demais para um lugar pequeno, você também é pequeno demais para um lugar grande. Uma das coisas que eu ficava encantado com o pastor Samuel é que ele tinha a grandeza de fazer culto para uma ou para duas pessoas. Eu me lembro uma vez que chegou um casal lá na nossa igreja, e já se vão 23 anos dessa história. E o casal chegou achando que nós tínhamos um culto da tarde. E nós nunca tivemos naquele dia culto da tarde. Mas quando o pastor soube que eles estavam vindo de Araruama, o pastor rapidamente pegou de um violão, sentou eles lá no primeiro banco, me chamou e fez um culto para nós três. Aliás, para os dois, né? E foi nesse dia que eu comecei a ter certeza que ser pastor era uma coisa realmente muito nobre, que ser pastor realmente é uma coisa muito especial. Fazer culto para duas pessoas, aquilo marcou o meu coração, e foi naquele dia que eu decidi: se for para ser pastor, tem que ser pastor assim. Eu quero ser um pastor desse jeito. Eu quero fazer culto para 1000 pessoas, mas eu também quero ser grande o suficiente para fazer culto para uma só. Eu quero ser o pastor que vai visitar 1000 membros, mas eu quero ser pastor que visita um membro só.
Eu quero ser o pastor que conversa com 1000 pessoas, mas eu quero ser o pastor que dá atenção para uma pessoa só. Bom, a primeira lição sobre a grandeza, e a grandeza realmente caber em qualquer plano de Deus, né? Às vezes a pessoa se acha tão grande que ela, não, eu não posso ir aí, né? Hoje uma grande parcela da liderança brasileira passa por esse problema de grandeza. Músicos, pastores, conferencistas. Tem alguns pastores aí que, se você quiser trazer eles na sua igreja, a primeira pergunta que a secretária faz é essa: quantas pessoas a sua igreja tem? Se você falar que a sua igreja tem menos de 100 pessoas, eles nem vêm. A agenda deles está lotada até 2026. Agora, se você falar assim, a minha igreja tem 3.000 membros, querido, pode fechar com eles que no outro dia eles já estão lá para fazer a conferência. A grandeza de caber em qualquer lugar. A verdadeira grandeza, Jesus vai nos ensinar no Evangelho de São João, capítulo 3, a verdadeira grandeza é caber em qualquer lugar. Sabe, queridos, eu já dei aula para crianças, tá aí a irmã Rosângela Pocedônia, que não me deixa mentir. Eu já dei aula para mulheres, eu já dei aula para homens, eu já fiquei na porta, eu já fiquei cuidando de pátio, do lado de fora, eu já fiz todo e qualquer tipo de trabalho na igreja que você pode imaginar, de cantina, de lavar banheiro, de capinar terreno de igreja, de ser servente de obra, porque eu aprendi isso. Se você é grande demais, mas não cabe nos lugares onde Deus precisa que você esteja, então na verdade você não é tão grande assim. Bom, no segundo ambiente, o ambiente de João 3, nós vamos agora para a segunda lição, que na verdade é a mesma lição, né? A mesma lição agora ministrada por João Batista. João Batista está lá com seus discípulos, quando então um outro grupo de discípulos vem e fala para ele: Rabi, aquele homem que você batizou, ele agora está lá no Jordão. E ele, pasme, está batizando agora mais gente do que você. No que João, então, olha para eles e diz assim: e daí que ele está batizando mais pessoas do que eu? Ele é o noivo. Eu sou apenas o amigo do noivo. Aquele que vem de cima tem autoridade sobre tudo e sobre todos. E o amigo do noivo fica alegre com o que ele faz. No que então João vai liberar aquela célebre sentença no versículo 30. Importa que ele cresça e que eu diminua. Queridos, para você entender a gravidade disso, João era oficialmente o profeta de Deus. Jesus era só alguém que estava acabando de chegar. Jesus, socialmente, era só alguém que estava acabando de despontar. Ninguém conhecia Jesus ainda. A fama dele nem havia sido formada. Famoso, grande, exorbitante, na verdade, era João Batista, que tinha o seu ministério já conhecido nacionalmente. No que os seus discípulos ficam assustados quando ficam sabendo que agora Jesus, um principiante, entrou no ônibus agora, já sentou na janela. Aí, Rabi, camarada chegou agora, já está batizando mais gente do que você. No que João então fala para eles: olha só, ele é o filho, eu sou apenas o amigo do filho. Ele é o noivo, eu sou apenas um dos convidados. Eu não seria profeta e não seria grande o suficiente se eu não cabesse dentro dos planos de Deus. A grande lição de Jesus para nós em João 3 tem a ver, sabe, querido, com você ser tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que você seja capaz, corajoso e poderoso para se submeter a todo e qualquer plano que dá progresso, saúde,
e crescimento para o reino de Deus. Eu me lembro uma situação muito engraçada. Érica Dantas, seja bem-vinda, Érica Dantas, que Deus te abençoe. Abençoe o Carlos, abençoe a sua família e abençoe a sua semana. Eu me lembro de um episódio agora recente com uma pessoa que estava numa função pastoral e alguém precisou então, porque não tinha ninguém livre no evento, e precisou que o pastor lavasse os banheiros do lugar onde o evento estava sendo feito. No que o pastor torceu o nariz e falou assim: ai, mas a pessoa não sabe que eu sou pastor? Como quem diz assim: porque eu sou pastor eu não posso lavar banheiro. Porque agora eu sou pastor eu não posso lavar copo. Porque agora eu sou pastor eu não posso ficar na porta. Porque agora que eu sou pastor eu não posso ficar sentado no banco. Porque agora que eu sou pastor, eu sempre tenho que estar em evidência e sempre fazendo as melhores coisas na igreja, as coisas mais gostosas, as coisas que mais dão evidência e as coisas que não pedem que eu carregue peso. A lição de Jesus e de João Batista para nós, no capítulo 3 do Evangelho de João, é: querido, seja grande o suficiente para caber em qualquer plano que Deus esteja executando, ainda que esse plano não seja o seu. Caiba debaixo da sombra de toda e qualquer liderança divina, ainda que essa liderança não seja a sua. Jesus ensina para Nicodemos e João ensina para os seus discípulos que gente grande cabe nos lugares aonde eles são necessários. Porque o reino de Deus não pode parar, porque eu acho que sou grande demais. Ainda hoje, se eu tiver que varrer a igreja, eu varro. Se eu tiver que fazer qualquer coisa, catar lixo, lavar banheiro, lavar copo, se eu tiver que fazer qualquer coisa na igreja, eu faço, querido. Porque pessoas grandes de verdade, elas cabem em qualquer lugar onde Deus precisa que elas estejam. Nicodemos não se viu, porque ele era grande demais, ou ele achava que era grande demais. Nicodemos não se viu novamente no ventre da sua mãe. Os discípulos de João não conseguiam imaginar por que um desconhecido estava batizando mais pessoas que o batizador. Mas Jesus e João sabiam exatamente por que tudo estava acontecendo, porque eles eram grandes demais para caber em toda e qualquer história que Deus estivesse construindo por meio de outras pessoas. Jesus falou: eu me submeto ao meu Pai, eu me submeto à cruz, não importa se eu sou o Criador do universo, não importa se eu sou a figura humana de Deus. Aquela cruz, eu consigo entrar nela. E João disse assim: não importa se eu sou o batizador, eu consigo caber no plano desse homem que ainda então... Queridos, que Deus abençoe a sua tarde. Amanhã nós voltamos aí. Amanhã nós voltamos com o capítulo 4 de João e a liderança inspiradora de Jesus para as nossas vidas, tá? Me ajuda, meu amigo Mauro Massage, né? Da família Massage, uma família preciosa, querida, amada por nós, né? Pessoas que nos abençoam aí há muitas décadas. Que Deus te abençoe, Mauro. Que Deus abençoe a sua vida. Me ajuda compartilhando esse áudio para que ele chegue a outras pessoas, tá? E amanhã, né? Sempre de segunda a sábado, amanhã às 5 horas da tarde, se o Senhor assim nos permitir, falando do capítulo 4, tá bom? Falando do capítulo 4, de uma característica importantíssima, né, e poderosa para a nossa vida no Evangelho de São João, no capítulo 4. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero terminar dizendo para você: Deus de Abraão,
de Isaac e Jacó é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Profetiza comigo. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus, desde a eternidade está no controle. Deus, desde a eternidade está no controle. Que o Senhor resplandeça sobre a sua vida a luz do seu rosto, que o Senhor lhe favoreça, que o Senhor lhe dê a paz, que o Senhor lhe visite, que seja uma semana abençoada, bendita e promissora, que a mão poderosa dele vá adiante de você, aplanando os caminhos e abrindo as portas de bronze. Eu profetizo vida. Um beijo no seu coração e até amanhã às 5 horas da tarde.